Fala cabeça, tudo bem? Aqui é o professor Fernando para mais uma aula no nosso canal Cabeça Filosófica. E na aula de hoje, monismo e mobilismo, os pré-socráticos, parte 2. Como vem de costume, né? Eu tenho trazido aqui algum vídeo, uma música para iniciar nossa aula como uma forma de sensibilização. Hoje eu trouxe a música Um Passeio no Mundo Livre de 1996 do Chico Science com a Nação Zumbi. E no começo da música é dito o seguinte: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Que ideia esses dois versos trazem pra gente? Uma ideia de transformação, né? Porque pode ser entendido como uma forma de você ter saído de um mesmo lugar e você se transformou existencialmente, mas pode ser também a ideia de um ponto de vista, né? Uma perspectiva de mundo diferente, você transformar a sua visão de mundo, sua concepção de mundo. Porque se você dá um passo à frente, você vê as coisas por um outro ponto de vista. Então você pensa diferente, você enxerga as coisas de uma maneira diferente. O que lembra a música do Raul Seixas também, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas vamos focar só na parte da transformação em si. O que acontece? A transformação ela é algo real ou ela é algo que aparenta acontecer? Né? Vamos pensar a gente aqui. 5 anos se passaram. Você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Provavelmente você vai dizer que não. Você vai dizer, ah, não, hoje eu penso diferente, eu envelheci, né? Eu sinto as coisas de forma diferente, eu sou outra pessoa. Mas você ainda é você, não é? O que aconteceu? A transformação ela foi real ou só aparente? Ela aparentou, aconteceu ou ela aconteceu de fato? O que acontece aí? Né, é o que a gente vai ver, discutir na aula de hoje. Para começar, eu trouxe aqui os dois sentidos de monista que eu tinha falado na aula anterior que existem. Né? Um deles é o de conceber como arquedafises um único elemento, como era o caso do Tales, do Anaximandro, do Axímenes de Mileto e do Heráclito também. Na primeira concepção que eu descrevi aqui, ó, concebe um único elemento da physis como arqué. O Heráclito, nesse sentido, ele é monista, beleza? Mas só nesse sentido. Porque, como já está escancarado ali, eu estou dizendo que ele é um mobilista. Porque na segunda concepção, ele já não se encaixa, já não se identifica na segunda concepção de monista, que é concebe que nada muda. Não há movimento ou alteração, transformação na realidade. Aí o Heráclito já não é monista. Ele é monista na primeira concepção. Na segunda ele não é. Na segunda já é a discrepância que o, o contraste que eu estou colocando aqui entre monismo e mobilismo, tá? Então o Heráclito ele é um monista no sentido de que ele concebe um único elemento como arqué da physis, mas se referindo à transformação na realidade, ele não é monista, ele é mobilista, beleza? E já, como está escancarado aí, de novo eu vou dizer, o Heráclito ele é um mobilista. Para ele tudo se move, tudo se transforma. Para o Parmênides é o contrário. O Parmênides ele é um monista. Para ele nada se move, nada se transforma. Para o Heráclito as coisas parecem ser as mesmas, mas na verdade elas se transformaram. Para o Parmênides é o contrário. As coisas aparentam ter mudado, mas na realidade elas são as mesmas. Pensa em você, de novo, em 5 anos, né? Ah, 5 anos, ou questão de segundos, né? Para o Heráclito. Você mudou, você está sempre em constante transformação. O você de agora não vai ser o você de daqui a um segundo. O você de daqui a um segundo, ele é outro, é diferente, mas aparenta ser a mesma pessoa. Você aparenta ser a mesma pessoa. Para o Parmênides é o contrário. Você aparenta ter mudado, mas você ainda é a mesma pessoa. Ou a realidade, qualquer coisa na realidade ainda é a mesma, né? Essa é a principal diferença entre os dois, né? Fica assim, só dando um contraste muito claro para eles. E primeiro aqui, trouxe o Heráclito para a gente ver um pouquinho mais do pensamento dele. Ele concebe a arqué, como o arqué da física, como sendo o fogo, que representa a ideia de devir. O que é o devir? Devir é o vir a ser, que traz a ideia de constante transformação. Mas por que o fogo? O fogo ele representa muito bem essa ideia, porque o fogo ele vive da morte do seu combustível, porque o fogo consome seu combustível, né? Pode ser pensado aí como a lenha, talvez. Ele consome seu combustível, ele vive da morte do seu combustível, que ele transforma em cinzas e fumaça.
né? Ele representa muito bem essa ideia de duas coisas contrárias acontecendo ao mesmo tempo, gerando uma transformação. A vida a partir de uma morte que resulta numa transformação em outra coisa diferente, porque a fumaça não é o próprio fogo nem a própria lenha, é uma outra coisa, né? E ele concebe essa esse fogo, esse arqué, como o logos. Mas o logos em que sentido? Como racionalidade, como lei natural. Por que racionalidade? Pensa na racionalidade como o seguinte: algo que vai botar ordem na casa. Aí você entende de que forma é isso. Pô, todas as coisas do mundo ocorrem de uma determinada forma, ordenadas por alguma coisa, a partir de uma lei natural que determina como elas devem acontecer. O ordenamento é justamente esse, dizer como as coisas devem acontecer. E ele identifica isso como a racionalidade do próprio cosmos. Beleza? Para ele, a realidade está numa guerra entre os contrários, que se caracteriza por uma unidade. Mas unidade em que sentido? Que há uma confluência, uma convergência, né, entre os contrários. Que é o que? Eles concordam em discordar. Eles estão constantemente em uma guerra entre si, os contrários. E essa guerra gera mudanças na realidade. Você, por exemplo, é você. Só que para você ser você no segundo seguinte, porque lembra que eu falei que para o Heráclito o você de um segundo depois não é o mesmo de você agora? Para você se transformar no você do segundo seguinte, você precisa deixar de ser. Então há um embate aí entre o ser e o ser você agora e o não ser você agora, para você poder ser o você de daqui a um segundo. Beleza? Então há o embate, a guerra entre esses dois contrários aí, para que possa surgir o você de daqui a um segundo. Beleza? E como eu já falei, né, você não é mais a mesma pessoa. Trago aqui a frase famosa, uma frase famosa dele aí para reforçar essa ideia, né, que ele diz: não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque na segunda vez as águas dos rios do rio já são outras e você também é outro. Então você nunca vai se banhar duas vezes no mesmo rio, porque nem você é o mesmo nem o rio. Beleza? Então, de novo aqui só para trazer mais uma referência musical aqui. De novo, Tio Raul, Raul Seixas. A música Nuit, que significa noite em francês, de 1989, em que ele diz: amo a guerra, adoro o fogo, elemento natural do jogo, senhores, jamais me revelarei. Que representa muito bem essa ideia do Heráclito. Né? Amo a guerra, os contrários sempre em guerra, adoro o fogo, que representa o arqué da physis, elemento natural do jogo. Né? Senhores, jamais me revelarei. Que a gente até poderia interpretar aqui como uma verdade oculta da realidade, que não pode ser apreendida a partir dos sentidos, somente através da racionalidade, que seria, no caso, a racionalidade da própria realidade, que não é apreendida a partir dos sentidos, porque, como eu tinha dito para o Heráclito, tudo aparenta ser a mesma coisa diante dos sentidos, as coisas são as mesmas, mas na verdade elas estão com constante movimento. Não é através dos sentidos que você vai aprender a realidade das coisas. Através do sentido você aprende apenas a aparência. E para ele tudo aparenta ser a mesma coisa, mas na realidade está sempre mudando. Então a gente poderia entender esse verso aqui como Senhor, jamais me revelarei, como uma verdade oculta que você apreenderia não pelos sentidos, mas pelo intelecto, pela racionalidade, né? Continuando aqui, Parmênides. O Parmênides ele inaugura o que a gente chama de ontologia. Mas o que é ontologia? É a teoria, o estudo do ser, né? Para o Parmênides, aí ele vai falar de ser e não ser, né? O ser é uno, imutável, idêntico a si, imóvel e eterno. O não ser, ele não existe. O que é o ser? O ser é aquilo que existe. O não ser é o que não existe. Até aí é uma coisa simples, só que tem implicações a partir disso, né? O que é uno. Ele não é coisas distintas, ele é sempre a mesma coisa. Então, ele é uno, não há pluralidade, há uma unidade. Ele é imutável. Se o uno mudasse, ele deixaria de ser o que ele é. Então ele seria um não ser. Só que o não ser não existe. Então o ser não pode ser não ser. O ser tem que ser o que ele é. Sempre. Por isso ele é imutável, ele não muda. Ele é idêntico a si.
Ele é sempre ser. Ele nunca pode ser confundido com o não ser, porque ele é. O ser é, e ele não pode ser confundido com o não ser. Portanto, ele é idêntico a si mesmo. Ele é imóvel. Nada se move. O ser ele não sai para fora de si. O ser está sempre dentro dele mesmo. Ele é ele e ponto. Beleza? Ele é imóvel. E eterno. Por quê? Porque ele não foi gerado. Se ele fosse gerado, ele deveria ser gerado a partir de uma outra coisa. E uma outra coisa diferente do ser é o não ser. E ele não pode ter derivado do não ser. E se você dissesse que o ser ele derivou de um outro ser, isso quer dizer que o ser já existia antes. Porque se você falar, o ser pai gerou o ser filho, né? Então já tinha o ser como pai ali. Então o ser já era antes de ser gerado. Se você quisesse dizer que o ser gerou o ser. Então não faz sentido dizer que o ser gerou o ser porque já haveria o ser. Então o ser é eterno, ele é não gerado, ele é não nascido. Beleza? E o Parmênides, com isso, ele traz o princípio de identidade. O ser é e é idêntico a si mesmo. Beleza? E eu trago aqui um poema do Fernando Pessoa para reforçar essa ideia aqui do Parmênides. Há só ser e não ser. Há só ser e não ser. A aparência ou é ser ou não ser. Se é não ser, não existe. Isto é, não é a aparência. Portanto, a aparência é o ser. Há ser e não ser. A realidade exterior ou é ser ou é não ser. Se é não ser, não existe, nem é a realidade exterior aparente. Portanto, a realidade exterior é o ser. O que ele está falando aqui? Se uma coisa é não ser, ela não existe. Então não é possível você considerar aquela coisa como tal porque ela não existe. Se ela é não ser. Se ela é, então ela existe. E aí você pode considerar essa coisa como ela é. Beleza? Como ele diz aqui, a aparência ou é ser ou não ser. Se a aparência é não ser, isso quer dizer que a aparência não existe. Só que a aparência existe. Então a aparência é ser. Como ele diz ali no final. Portanto, a aparência é o ser. Porque se a aparência não existisse, você não poderia nem falar de aparência. Né? Na sequência ali, a ser e não ser, a realidade exterior ou é ser ou é não ser. Se é não ser, não existe nem a realidade exterior aparente. Porque se ela não é, a realidade exterior que você vê, se ela não é, ela não existe. Nem pode ser realidade exterior aparente. Você não pode nem dizer que ela só aparenta ser alguma coisa que de fato ela não é. Portanto, a realidade exterior é o ser, ou seja, a realidade exterior existe. E aí o Fernando Pessoa, ele meio que dá uma refutada no Parmênides, né? Mas, assim, quis trazer isso aqui só para fechar a ideia, para dar uma referência de uma outra área do conhecimento, aqui para o que a gente viu na filosofia. E pela aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem uma curtida aí, comentem aí se gostaram da aula, se vocês tiveram alguma dúvida, etc e tal. E por hoje é isso. Abraços e até mais.